O aroma de café recém-passado preenchia a cozinha naquela tarde de domingo. Era um cheiro familiar, reconfortante, que há anos marcava o início dos meus dias. Mas naquele momento, enquanto eu aguardava ansiosamente a chegada de minha filha Ana com seu novo namorado, aquele aroma parecia insuficiente para acalmar meus nervos. Meu nome é Lívia, e aos 45 anos, eu acreditava ter uma vida perfeitamente organizada. Casada há 2 décadas com Felipe, mãe de uma jovem universitária, dona de uma pequena livraria no centro da cidade. Tudo parecia estar exatamente onde deveria. Ou pelo menos era o que eu pensava, até aquele fatídico domingo de março. Olhei para Felipe, absorto em seu notebook como sempre, respondendo e-mails de trabalho mesmo sendo fim de semana. Seu cabelo, antes negro como a noite, agora exibia fios grisalhos nas têmporas. As linhas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado com o passar dos anos. Mas ainda era o mesmo homem por quem me apaixonei na faculdade. Ou era o que eu tentava me convencer. Felipe, você pode, por favor, largar esse computador por um momento? Pedi, minha voz traindo um pouco da irritação que eu tentava conter. Ana está trazendo o namorado para conhecermos. Seria bom mostrarmos algum interesse. Ele levantou os olhos da tela, piscando como se estivesse saindo de um transe. Desculpe, querida. Só estou finalizando uns detalhes do projeto. Você sabe como o escritório fica quando estamos perto do prazo. Suspirei, um gesto que se tornara frequente nos últimos anos. Sei. Você sempre está perto de um prazo. Felipe fechou o notebook, finalmente prestando atenção em mim. Seu olhar suavizou, e por um momento, vi um lampejo do jovem advogado idealista por quem me apaixonei. Desculpe, Lívia. Você tem razão. Este é um momento importante para Ana. Vamos nos concentrar nisso. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Por que eu estava tão nervosa? Era apenas o namorado da minha filha, nada mais. Abri a porta, e lá estavam eles. Ana, com seus 21 anos, era a imagem da juventude e da beleza. Seus olhos, herdados de Felipe, brilhavam de excitação. Mas foi o rapaz ao seu lado que capturou minha atenção, de uma maneira que eu não estava preparada. Alto, com cabelos escuros levemente desalinhados e olhos de um verde profundo, Miguel tinha uma presença que imediatamente preencheu o ambiente. Seu sorriso, quando ele o direcionou para mim, parecia iluminar todo o corredor. Oi, mamãe. Ana me abraçou entusiasticamente antes de se virar para o rapaz. Este é Miguel. Olá, Lívia. Ele disse, sua voz grave causando um arrepio inesperado em minha espinha. É um prazer finalmente conhecê-la. Ana fala muito sobre você. Quando apertei sua mão, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Atribuí isso à ansiedade do momento, ignorando a voz no fundo da minha mente que sussurrava que era algo mais. O prazer é meu, Miguel, respondi, lutando para manter minha voz estável. Por favor, entrem. Felipe está nos esperando na sala. Enquanto os guiava para dentro, não pude deixar de notar como Miguel se movia com uma graça natural. Aos 23 anos, ele exalava uma confiança que era ao mesmo tempo atraente e ligeiramente intimidante. O jantar transcorreu de maneira agradável. Miguel era estudante de música, trabalhava como professor em uma escola particular e tinha uma banda que começava a fazer sucesso nos bares da cidade. Ele falava com paixão sobre seus projetos, seus olhos brilhando de uma maneira que me lembrava como eu costumava falar sobre literatura quando era mais jovem. Foi quando a conversa se voltou para livros que senti algo mudar no ar. Miguel mencionou que estava lendo 100 Anos de Solidão, e antes que eu percebesse, estávamos mergulhados em uma discussão apaixonada sobre Gabriel Garcia Marques. É incrível como ele entrelaça o realismo com elementos mágicos, não é? Miguel comentou, seus olhos fixos em mim de uma maneira que fez meu coração acelerar. Sim, é como se ele capturasse a essência da vida latino-americana, com todas as suas contradições e belezas. Respondi, surpresa com o entusiasmo em minha própria voz. Ana e Felipe nos observavam, uma mistura de diversão e confusão em seus rostos. Percebi que havíamos nos perdido em nossa própria bolha, esquecendo momentaneamente os outros à mesa. Uau, mãe! Ana riu. Não sabia que você ainda podia ficar tão animada falando de livros. Geralmente você só fica assim quando está na livraria.
Senti minhas bochechas corarem, uma reação que não experimentava há anos. Bem, é raro encontrar alguém que aprecie boa literatura nos dias de hoje. Tentei explicar, evitando o olhar de Miguel. Felipe limpou a garganta, claramente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado. Então, Miguel, Ana mencionou que sua banda está começando a fazer sucesso. Conte-nos mais sobre isso. Enquanto Miguel falava sobre seus shows e suas aspirações musicais, eu me peguei observando-o mais atentamente do que deveria. A forma como suas mãos se moviam ao falar, o brilho em seus olhos quando mencionava suas composições, a curva suave de seus lábios. Tudo isso estava me afetando de uma maneira que eu não queria admitir. Depois do jantar, enquanto Ana ajudava Felipe com a sobremesa, Miguel e eu nos encontramos sozinhos na sala por um breve momento. Sabe, Lívia, ele disse, sua voz baixa e intensa. É refrescante conhecer alguém que entende realmente de literatura. A maioria das pessoas da minha idade mal lê além do que é obrigatório na faculdade. Senti um calor se espalhar pelo meu peito com suas palavras. Obrigada, Miguel. É bom poder compartilhar isso com alguém. Por um instante, nossos olhares se encontraram, e senti como se o tempo tivesse parado. Havia algo naqueles olhos verdes, uma profundidade que me atraía de uma maneira que eu não conseguia explicar. O momento foi quebrado pelo som de Ana voltando com a sobremesa. Rapidamente desviei o olhar, sentindo-me culpada por algo que nem sabia nomear. Quando Miguel e Ana finalmente se despediram naquela noite, fiquei com uma sensação estranha no peito. Era como se algo tivesse mudado, como se uma porta que eu nem sabia que existia tivesse sido aberta. Deitada na cama mais tarde, enquanto Felipe roncava suavemente ao meu lado, não conseguia parar de pensar em Miguel, em sua inteligência, sua paixão pela música e pela literatura, na forma como ele me fez sentir viva e interessante novamente. Tentei afastar esses pensamentos, dizendo a mim mesma que era apenas a empolgação de conhecer alguém novo, alguém que compartilhava interesses que há muito tempo eu não discutia com ninguém. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que era algo mais, algo perigoso. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Miguel começou a frequentar nossa casa regularmente, e cada visita era uma mistura de antecipação e culpa para mim. Observava como ele interagia com Ana, o carinho genuíno entre eles, e me sentia horrível por sentir uma pontada de ciúme. Ao mesmo tempo, não podia negar a eletricidade no ar sempre que nos encontrávamos sozinhos, mesmo que por breves momentos. Um dia, cerca de um mês após nosso primeiro encontro, Miguel apareceu inesperadamente na livraria. Meu coração deu um salto quando o vi entrando, seus olhos percorrendo as prateleiras até me encontrarem. Miguel, disse, tentando manter minha voz casual. Que surpresa! Ana não está aqui hoje. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia minhas pernas tremerem. Na verdade, vim ver você, Lívia. Esperava que pudéssemos conversar um pouco sobre aquele livro que mencionei na última vez. Passamos a hora seguinte discutindo literatura, música, arte. Era como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Miguel tinha uma forma de falar que me fazia sentir como se cada palavra fosse direcionada especialmente para mim, como se estivéssemos compartilhando segredos preciosos. Quando ele finalmente se despediu, fiquei com uma mistura de euforia e medo. Euforia por ter experimentado uma conexão intelectual e emocional que há anos não sentia, e medo porque sabia, no fundo do meu coração, que estava trilhando um caminho perigoso. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Felipe notou minha distração. Você está bem, Lívia? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação genuína. Parece estar em outro mundo ultimamente. Senti uma pontada de culpa. Estou bem, só pensando na livraria. Tivemos um dia movimentado hoje. Felipe assentiu, aceitando minha explicação sem questionar. Parte de mim desejava que ele insistisse, que me pressionasse a falar mais, a compartilhar o tumulto em meu coração. Mas ele apenas voltou sua atenção para o jornal, e o momento passou. As semanas se transformaram em meses, e minha dança perigosa com Miguel continuava. Trocávamos olhares durante os jantares de família,
Nossas mãos se tocavam acidentalmente ao passar objetos, e cada conversa parecia carregada de significados ocultos. Comecei a notar mudanças em mim mesma. Passei a me arrumar mais, a usar perfumes que há anos estavam guardados, a me preocupar com detalhes que havia esquecido. Felipe, sempre ocupado com seu trabalho, mal percebia essas transformações. Uma noite, durante uma festa de aniversário de Ana, Miguel e eu nos encontramos sozinhos na biblioteca. Ele havia bebido um pouco mais que o normal, e seus olhos tinham um brilho diferente. Não consigo mais fingir, Lívia. Ele sussurrou, se aproximando. Você está me enlouquecendo. Tentei recuar, mas meu corpo não obedecia. Miguel, não podemos... Ana, eu sei, ele respondeu, sua mão tocando meu rosto suavemente. Mas você também sente isso, não sente? Naquele momento, nossos lábios se encontraram. Foi um beijo rápido, desesperado, cheio de culpa e desejo. Nos separamos ao ouvir passos no corredor, e o gosto daquele beijo proibido me perseguiria por semanas. A culpa me consumia. Cada vez que via Ana sorrir, falando sobre seus planos com Miguel, sentia como se 1000 facas atravessassem meu peito. Comecei a ter insônia, a perder peso, a me afastar de todos. Foi nessa época que descobri algo sobre Felipe que mudaria tudo. Enquanto procurava um documento em seu computador, encontrei acidentalmente uma pasta com e-mails antigos. A curiosidade me fez abrir um deles, e o que li me deixou em choque. Os e-mails revelavam um caso que Felipe teve 5 anos atrás com sua secretária. As mensagens eram explícitas, detalhando encontros em motéis e promessas de amor eterno. O caso havia durado quase 1 ano, coincidindo com um período em que nossa relação estava particularmente distante. Essa descoberta me deixou arrasada, mas também serviu como uma espécie de justificativa perversa para meus próprios sentimentos proibidos. Se Felipe havia me traído no passado, por que eu deveria me sentir tão culpada por meus sentimentos por Miguel? Comecei a me encontrar com Miguel com mais frequência, sempre com desculpas plausíveis. Uma exposição de arte, uma feira de livros, eventos que Ana não se interessava em participar. Durante esses encontros, conversávamos por horas. Miguel me contava sobre seus sonhos, suas inseguranças, sua música. Eu compartilhava minhas frustrações, meus medos, minha vida que parecia ter perdido a cor há tanto tempo. Nossa conexão ia muito além da atração física. Era uma compreensão profunda, uma sintonia que eu nunca havia experimentado. Com Miguel, eu me sentia viva novamente, como se todas as partes adormecidas do meu ser estivessem despertando. Um dia, depois de uma tarde particularmente intensa conversando em um café afastado, Miguel me beijou novamente. Dessa vez, não havia álcool para culpar, apenas desejo puro e proibido. Correspondia ao beijo com toda a paixão reprimida dos últimos meses. Não posso mais continuar com Ana, ele disse depois, seus olhos fixos nos meus. Não é justo com ela. E o que sugere? Perguntei, meu coração batendo descompassado. Podemos fugir, começar uma nova vida em outro lugar. Eu te amo, Lívia, de um jeito que nunca amei ninguém antes. Suas palavras me atingiram como um tapa. A realidade da situação finalmente me alcançou. Eu estava realmente considerando abandonar minha filha, meu marido, toda a minha vida por um homem que tinha a idade para ser meu filho? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em todas as vidas que estavam sendo afetadas por meus desejos egoístas. Felipe, dormindo ao meu lado, nem imaginava o turbilhão que se passava em minha mente. As coisas começaram a desmoronar quando Ana encontrou uma mensagem de Miguel em meu celular. Não era nada explícito, apenas "Sinto sua falta", seguido de um coração, mas foi o suficiente para levantar suspeitas. "Mãe, por que Miguel está te mandando mensagens assim?" Ela perguntou, seus olhos cheios de confusão e mágoa. Inventei uma desculpa sobre ele estar organizando uma festa surpresa para ela, mas pude ver que Ana não ficou totalmente convencida. A partir daquele dia, comecei a notar seu olhar desconfiado, a forma como observava cada interação entre Miguel e eu. A situação atingiu seu ápice durante o aniversário de Felipe. Organizamos uma festa em casa e Miguel, é claro, estava presente. Depois de algumas taças de vinho,
Cometi o erro de segui-lo até a varanda. Não percebemos que Ana nos observava pela janela. Não podemos continuar assim, disse ele, sua voz embargada. Está me matando ver você todos os dias e não poder te ter. Miguel, por favor, supliquei, consciente de que estávamos em território perigoso. Eu te amo, Lívia. Te amo de um jeito que nunca amei ninguém, nem mesmo Ana. Naquele momento, ouvi um barulho atrás de nós. Ana estava parada na porta da varanda. Seu rosto uma máscara de horror e incredulidade. O copo que segurava caiu, estilhaçando-se no chão. O que se seguiu foi um pesadelo. Ana começou a gritar, atraindo a atenção de todos os convidados. Felipe veio correndo, e em questão de minutos, toda a verdade veio à tona. Miguel tentou explicar, mas suas palavras só pioraram a situação. Como você pôde, mãe? Ana soluçava. Com ele? Com o meu namorado? Felipe estava em choque, alternando entre momentos de fúria e de completo silêncio. Os convidados foram embora rapidamente, deixando nossa família despedaçada para lidar com os destroços. Nas semanas seguintes, nossa casa se transformou em um campo de batalha silencioso. Ana se recusava a falar comigo. Felipe dormia no quarto de hóspedes, e eu me afogava em culpa e arrependimento. Foi durante esse período que decidi contar a Felipe sobre meu conhecimento de sua antiga traição. A revelação provocou uma discussão intensa, mas também abriu espaço para uma conversa honesta que estava anos atrasada. Por que ficamos assim? Perguntei entre lágrimas. Quando deixamos de ser um casal para sermos apenas duas pessoas vivendo sob o mesmo teto? Felipe, pela primeira vez em anos, baixou suas defesas. Não sei, Lívia. Acho que nos perdemos no caminho. Eu me arrependo todos os dias do que fiz com aquela mulher, mas nunca tive coragem de te contar. Miguel tentou me contatar várias vezes, mas eu não respondi. Ele finalmente entendeu a mensagem e parou de ligar. Soube por amigos em comum que ele havia se mudado para outra cidade, perseguindo sua carreira musical. Ana eventualmente começou terapia, processo que a ajudou a lidar com a traição dupla que havia sofrido. Nosso relacionamento estava destruído, mas aos poucos começamos a reconstruí-lo, tijolo por tijolo. Felipe e eu também começamos terapia de casal. Foi um processo doloroso, mas necessário. Descobrimos que ainda havia amor entre nós, enterrado sob anos de mágoas não ditas e expectativas não atendidas. História 1 não há terminado. Por favor, considera suscrever-te ao canal. Graças. Volvemos à história. 1 ano se passou. Ana conheceu alguém novo, alguém que a faz verdadeiramente feliz. Felipe e eu renovamos nossos votos em uma cerimônia íntima, um símbolo do nosso compromisso em reconstruir nossa história. Às vezes, quando estou sozinha, ainda penso em Miguel. Não com desejo ou arrependimento, mas como um lembrete do quanto podemos nos perder quando confundimos paixão com amor, quando permitimos que nossos desejos egoístas se sobreponham às pessoas que realmente importam. Ontem, ouvi uma música dele no rádio. Sua banda finalmente alcançou o sucesso que ele tanto sonhava. Por um momento, imaginei como seria se tivéssemos fugido juntos, como ele sugeriu. Mas então olhei para a foto de família em minha mesa. Eu, Felipe e Ana, sorrindo em nossa recente viagem de reconciliação. E soube que, apesar de toda a dor, as coisas aconteceram como deveriam. A traição, seja física ou emocional, deixa cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Mas às vezes, são essas mesmas cicatrizes que nos lembram do valor do que temos, do preço de nossas escolhas e da importância de sermos honestos. Primeiro conosco mesmos, depois com aqueles que amamos. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, percebo que o amor verdadeiro não é sobre paixão avassaladora ou desejos proibidos. É sobre escolhas diárias, sobre perdão, dos outros e de si mesmo, e sobre a coragem de enfrentar nossas próprias falhas e trabalhar para ser uma pessoa melhor. Felipe e eu ainda estamos aprendendo a confiar um no outro novamente. Ana está começando a me ver não mais como a mãe perfeita que traiu sua confiança, mas como um ser humano falho que cometeu erros e está tentando consertá-los. E quanto a Miguel? Ouvi dizer que ele está noivo agora, de alguém de sua idade.
alguém com quem pode construir uma história sem segredos ou culpa. Desejo-lhe felicidade. Sinceramente. Ele foi o catalisador que quase destruiu minha família, mas também foi o espelho que me mostrou tudo o que precisava ser consertado em minha vida. A vida não é um romance onde tudo se resolve magicamente. É uma jornada complexa, cheia de escolhas difíceis e consequências ainda mais difíceis. Mas se há algo que aprendi com tudo isso, é que sempre há espaço para recomeçar, desde que estejamos dispostos a enfrentar a verdade e fazer o trabalho necessário para consertar o que quebramos. Agora, quando sinto o aroma do café pela manhã e ouço as páginas dos livros sendo viradas, não é mais com um sentimento de monotonia, mas com gratidão. Gratidão por ter tido uma segunda chance, por ter uma família que, apesar de todas as feridas, escolheu permanecer unida e trabalhar em sua cura. E se alguém me perguntasse se me arrependo? Diria que me arrependo da dor que causei, mas não das lições que aprendi. Às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho de volta para casa. A jornada de reconstrução não foi fácil. Houve dias em que o peso da culpa parecia insuportável, noites em que o silêncio entre Felipe e eu era ensurdecedor. Ana, minha querida filha, demorou meses para conseguir olhar nos meus olhos novamente, sem que eu visse a dor da traição refletida neles. Lembro-me de uma tarde particularmente difícil, cerca de 3 meses após o incidente. Estava na livraria, organizando uma nova remessa de livros, quando Ana entrou. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu coração se apertou ao vê-la assim. "Mãe", ela disse, sua voz tremendo. "Preciso entender. Por quê? Por que você fez isso conosco?" Larguei os livros que estava segurando e me aproximei dela, hesitante. "Ana, não há explicação que justifique o que fiz. Fui egoísta, me deixei levar por algo que achei que era amor, mas era apenas uma ilusão." Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você tem ideia do quanto isso dói? Saber que minha própria mãe, a pessoa que eu mais admirava no mundo, poderia fazer algo assim?" Suas palavras eram como punhaladas em meu coração. "Ana, se eu pudesse voltar atrás..." "Mas não pode!" ela gritou, anos de raiva e decepção explodindo de uma vez. "Você destruiu tudo. Nossa família, minha confiança, meu relacionamento com Miguel, tudo." Ficamos em silêncio por um momento, o ar pesado com emoções não ditas. Finalmente, reuni coragem para falar. "Você está certa, Ana. Eu destruí muita coisa, e vou ter que carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Mas estou aqui, disposta a reconstruir, a fazer o que for preciso para consertar o que quebrei. Sei que vai levar tempo, talvez anos, mas espero que um dia você possa me perdoar." Ana me olhou por um longo momento, seus olhos um turbilhão de emoções. "Não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente, mãe. Mas talvez possamos tentar recomeçar, passo a passo." Aquele foi o primeiro de muitos diálogos dolorosos, mas necessários com Ana. Cada conversa era como remover uma camada de mágoa, lentamente nos aproximando novamente. Enquanto isso, Felipe e eu lutávamos para reconstruir nosso casamento. A terapia de casal nos forçava a enfrentar verdades incômodas sobre nosso relacionamento. Descobrimos que a traição de Felipe anos atrás havia deixado cicatrizes mais profundas do que imaginávamos. Eu nunca realmente superei, confessei durante uma sessão particularmente intensa. "Acho que parte de mim sempre ficou esperando que você me traísse novamente. Talvez por isso tenha sido tão fácil me envolver com Miguel. Eu já esperava o pior de você." Felipe pareceu devastado com minha confissão. "Lívia, eu não tinha ideia. Achei que tínhamos superado aquilo. Por que você nunca me disse como se sentia?" Nossa terapeuta, doutora Carmen, interveio gentilmente. "É comum que traumas não resolvidos ressurjam de formas inesperadas em nossos relacionamentos. O importante agora é que vocês estão dispostos a enfrentar esses problemas juntos." Aos poucos, Felipe e eu começamos a redescobrir um ao outro. Passamos a dedicar tempo para conversas reais, não apenas sobre o cotidiano, mas sobre nossos sonhos, medos e expectativas. Reaprendemos a nos tocar,
a demonstrar afeto de maneiras que havíamos esquecido ao longo dos anos. Uma noite, cerca de 6 meses após o início de nossa terapia, Felipe me surpreendeu com um jantar à luz de velas em casa. "Lívia", ele disse, segurando minhas mãos sobre a mesa. "Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas quero que saiba que estou comprometido com isso, com nós. Você é a mulher da minha vida e estou disposto a lutar por nosso amor todos os dias." Suas palavras tocaram meu coração de uma maneira que não sentia há anos. Naquela noite, fizemos amor como se fosse a primeira vez, redescobrindo cada centímetro um do outro, nossas lágrimas se misturando em uma mistura de alegria e alívio. Enquanto nossa família lentamente se curava, o mundo lá fora continuava girando. Ocasionalmente, ouvia notícias sobre Miguel. Sua banda estava ganhando reconhecimento, e uma de suas músicas havia se tornado um hit nas rádios. Parte de mim se perguntava se a letra, que falava sobre amor proibido e arrependimento, era inspirada em nossa história. Um dia, cerca de 1 ano após o incidente, recebi uma carta de Miguel. Meu coração acelerou ao ver sua caligrafia no envelope. Por um momento, considerei não abrir, mas sabia que precisava enfrentar isso para realmente seguir em frente. "Querida Lívia", a carta começava, "espero que esta mensagem a encontre bem. Passei meses tentando encontrar as palavras certas para expressar o quanto sinto muito por todo o sofrimento que causei a você e sua família. O que tivemos foi intenso e real para mim, mas agora entendo que foi um erro terrível. Quero que saiba que estou buscando ajuda, tentando entender por que me envolvi em algo tão destrutivo. Espero que um dia talvez você possa me perdoar. Mas mais do que isso, espero que você tenha encontrado paz e que sua família esteja se curando. Sempre guardarei com carinho as conversas que tivemos sobre literatura e música. Você me inspirou de maneiras que nem imagina, e serei eternamente grato por isso. Desejo a você toda a felicidade do mundo. Com arrependimento e gratidão, Miguel." Guardei a carta em uma gaveta, sentindo uma mistura de emoções. Alívio por saber que Miguel estava seguindo em frente, tristeza pelo que poderia ter sido, e uma ponta de nostalgia pelos momentos que compartilhamos. Mas, acima de tudo, senti gratidão pela jornada de autodescoberta e cura que aquela experiência dolorosa havia iniciado. Naquela noite, compartilhei a existência da carta com Felipe. Sua reação me surpreendeu. "Você quer responder?" ele perguntou, sua voz calma. Balancei a cabeça. "Não, acho que não há necessidade. O capítulo está encerrado. Estou focada em nós agora, em nossa família." Felipe me abraçou e senti o calor de seu corpo contra o meu. "Estou orgulhoso de você, Lívia. De nós. Olha quanto crescemos." As palavras de Felipe ecoaram em minha mente nos dias que se seguiram. Realmente havíamos crescido, não apenas como casal, mas como indivíduos. A traição, por mais dolorosa que fosse, havia nos forçado a enfrentar verdades sobre nós mesmos que talvez nunca teríamos confrontado de outra forma. Ana também estava evoluindo. Ela havia começado a namorar novamente, um rapaz chamado Lucas que parecia genuinamente bom para ela. Vê-la sorrir novamente, ouvir sua risada ecoando pela casa, era como música para meus ouvidos. Um domingo, enquanto preparávamos o almoço juntas, algo que não fazíamos há muito tempo, Ana me surpreendeu com uma pergunta. "Mãe, você acha que algum dia vou conseguir confiar plenamente em alguém de novo?" Parei de cortar os legumes e me virei para ela, ponderando cuidadosamente minha resposta. "Ana, a confiança é algo precioso e frágil. O que aconteceu? Bem, isso deixa cicatrizes. Mas acredito que com o tempo e com a pessoa certa, você vai aprender a confiar novamente. Não será fácil, e talvez nunca seja exatamente como antes, mas será mais forte, porque virá de um lugar de conhecimento e escolha consciente." Ela assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. "Sabe, mãe, por muito tempo eu te odiei pelo que aconteceu, mas agora eu entendo um pouco mais. Não justifica, mas entendo que somos todos humanos, capazes de cometer erros terríveis." Seus olhos encontraram os meus, e vi neles não apenas compreensão, mas também um lampejo de perdão.
Lágrimas começaram a se formar em meus olhos. "Oh, Ana", sussurrei, puxando-a para um abraço. "Eu te amo tanto." Tanto. Ficamos assim por um longo momento, mãe e filha, nos reconectando de uma maneira que achei que talvez nunca mais fosse possível. À medida que os meses se transformavam em anos, nossa família foi se curando. As feridas, embora ainda presentes, já não doíam tanto. Aprendemos a rir juntos novamente, a compartilhar momentos sem que o passado lançasse uma sombra sobre eles. Felipe e eu renovamos nossos votos de casamento em uma cerimônia íntima, apenas com família e amigos próximos. Foi uma celebração não apenas de nosso amor, mas de nossa resiliência, nossa capacidade de superar as adversidades e escolher um ao outro todos os dias. Ana foi minha madrinha na cerimônia. Um gesto que significou mais para mim do que ela jamais poderia imaginar. Quando ela me ajudou a me arrumar antes da cerimônia, nossos olhos se encontraram no espelho. "Estou orgulhosa de você, mãe", ela disse suavemente. "De vocês dois. Vocês me ensinaram que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente." Suas palavras ficaram comigo durante toda a cerimônia. Quando Felipe e eu trocamos nossos votos, não eram promessas de um amor perfeito e sem falhas. Eram promessas de um amor maduro, testado pelo fogo e fortalecido pelas provações. "Lívia", Felipe disse, sua voz embargada de emoção, "prometo amar não apenas suas qualidades, mas também seus defeitos. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos ruins. Prometo nunca tomar nosso amor como garantido e trabalhar todos os dias para merecê-lo." Minhas próprias palavras vieram do fundo do meu coração. "Felipe, prometo ser não apenas sua esposa, mas sua parceira e melhor amiga. Prometo enfrentar nossos desafios juntos, celebrar nossas vitórias e aprender com nossos erros. Acima de tudo, prometo escolher nosso amor todos os dias, sabendo que é uma escolha que vale a pena fazer." Enquanto trocávamos alianças, senti como se estivéssemos realmente começando um novo capítulo. Não era um recomeço ingênuo, mas um novo início fundamentado em uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do que significa realmente amar alguém. A festa que se seguiu foi cheia de alegria e sim de cura. Ver nossa família e amigos reunidos, celebrando não apenas nosso amor, mas nossa jornada, foi profundamente comovente. Ana dançou com Felipe, eu dancei com o pai dela, e por um momento, foi como se todos os pedaços quebrados de nossa vida tivessem finalmente se encaixado novamente. Mais tarde naquela noite, enquanto Felipe e eu nos preparávamos para dormir, refleti sobre tudo que havíamos passado. "Sabe", disse a ele, "acho que finalmente entendo o que significa quando dizem que o amor é uma escolha. Não é apenas sobre sentimentos, é sobre compromisso, perdão e crescimento conjunto." Felipe me puxou para perto, beijando minha testa suavemente. "E eu escolho você, Lívia. Hoje e todos os dias." Adormeci nos braços dele, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Nossa história não era perfeita, longe disso. Mas era nossa, com todas as suas imperfeições e belezas. Nos anos que se seguiram, nossa família continuou a crescer e evoluir. Ana se casou com Lucas e logo nos tornamos avós. Ver minha filha se tornar mãe, confiando em mim para conselhos e apoio, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Felipe e eu redescobrimos nossa paixão um pelo outro, não apenas romanticamente, mas em todos os aspectos de nossas vidas. Começamos a viajar mais, a explorar novos hobbies juntos. Ele até começou a frequentar meu clube do livro, algo que jamais teria feito anos atrás. Quanto a Miguel, ocasionalmente ouvia sobre ele nas notícias. Sua carreira musical decolou, e ele se tornou um artista respeitado. Uma parte de mim sempre sentirá uma conexão com ele, não de amor romântico, mas de gratidão pelo papel que ele desempenhou em minha jornada de autodescoberta. Olhando para trás, percebo que aquele momento de fraqueza, aquela quase destruição de tudo que eu amava, foi na verdade o catalisador para uma vida mais rica e autêntica. Não recomendo o caminho que tomei a ninguém. A dor e o sofrimento que causamos foram reais e profundos. Mas aprendi que mesmo dos momentos mais sombrios, pode surgir luz,
se estivermos dispostos a enfrentar nossas verdades e trabalhar incansavelmente para o que realmente importa. Hoje, aos 60 anos, sinto uma paz e uma alegria que jamais imaginei possível naqueles dias turbulentos. Minha livraria continua sendo meu refúgio, mas agora é um lugar de alegria compartilhada, não de escape solitário. Felipe e eu envelhecemos juntos, nossas rugas contando a história de uma vida vivida plenamente, com todos os seus altos e baixos. E todas as manhãs, quando acordo com o aroma de café fresco e o som das páginas sendo viradas, sou grata. Grata pela segunda chance, pela família que escolheu permanecer unida e pela compreensão profunda de que o amor verdadeiro não é um conto de fadas, mas uma jornada contínua de escolha, perdão e crescimento. Esta é minha história. Uma história de traição, sim, mas também de redenção. Uma história que me lembra todos os dias que, não importa quão escura a noite possa parecer, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer.